Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 11 de março. Hoje completam 4 anos do início da pandemia por Covid-19 aqui no Brasil e o Ministério da Saúde anunciou a criação de um memorial para as vítimas. Nesta data, em 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava a situação de pandemia no mundo, já que o vírus tinha se espalhado mundialmente. Ao todo, o Brasil registrou mais de 38 milhões de casos e 710.427 mortes pela doença. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participa de um seminário para lembrar e homenagear as vítimas da Covid. Até essa terça-feira, especialistas, autoridades e profissionais de diversas áreas que atuaram no combate à doença vão debater o tema. O slogan oficial do evento é Direito à Memória, lembrar para aprender. Neste ano, a doença tem ganhado força novamente dentro do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, em uma única semana, entre o dia 25 de fevereiro e 2 de março, o Brasil ultrapassou a marca de 70 mil casos de Covid. E até o dia 7 de março, o país já registrou 1.789 mortes pela doença. Segundo dados do governo federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais concentram o maior número de óbitos desde o começo da pandemia. O Ministério da Saúde informou que cerca de 518 milhões de doses foram aplicadas desde o começo da imunização nacional. Mais de 33 milhões de pessoas receberam a dose de reforço com a vacina bivalente. Só que mais de 32 milhões de brasileiros não completaram nem o esquema primário de vacinação contra a Covid. E mudando de assunto, o governo federal vai esperar o Supremo Tribunal Federal antes de taxar compras online de até $50. A corte deu um prazo de 10 dias para receber todos os detalhes a respeito do e-commerce. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve aguardar a posição da Corte Suprema sobre o desenrolar da ação contra a isenção de imposto de importação para bens de pequeno para definir uma nova alíquota para o comércio eletrônico. Uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do tema foi protocolada no STF no fim de janeiro pelas Confederações Nacionais da Indústria e do Comércio. O governo e o Congresso devem prestar informações sobre o assunto ao Supremo até a próxima semana. Na sequência, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República devem ter 5 dias para análise e manifestação sobre a medida. O imposto de importação em compras internacionais era de 60%, mas com pouca ou nenhuma fiscalização. Em agosto do ano passado, o governo zerou provisoriamente esse imposto para compras de pequeno valor, de cerca de R$ 250 destinadas a pessoas físicas no Brasil. Além do imposto federal, a incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de competência estadual sobre compras de qualquer valor feitas no exterior. 2024 é ano de eleição e os cidadãos têm mais 2 meses para regularizar o título. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, quer alterar dados ou vai tirar a primeira via do título para participar das eleições deste ano, tem até o dia 8 de maio, mais 2 meses para realizar os procedimentos. Após esta data, o cadastro será fechado e o eleitor não poderá obter os serviços. Para verificar se o cadastro está regular ou alterar os dados, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Por lá também é possível acompanhar as solicitações, transferir o título para outro município, além de consultar locais de votação e o número do título. Caso seja necessário que o eleitor procure a Justiça Eleitoral presencialmente, o sistema irá alertar e indicar o cartório eleitoral adequado. E caso o eleitor não regularize as pendências até o dia 8 de maio, eles terão dificuldades em emitir documentos como passaporte e carteira de identidade. Além disso, não conseguirá ingressar em universidade pública ou renovar a matrícula em instituição de ensino superior. E nos destaques internacionais, a OTAN formalizou hoje a adesão da Suécia. O secretário-geral disse que Vladimir Putin fracassou na tentativa de enfraquecer a Aliança Atlântica. A
A bandeira da Suécia foi hasteada nesta segunda-feira na sede da OTAN em Bruxelas, em uma cerimônia que formalizou a adesão do país como 32º Estado-membro. O secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, e o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson compareceram ao evento. Momentos antes da cerimônia, Stoltenberg disse que a adesão da Suécia à OTAN torna a aliança militar transatlântica maior e mais forte. Quando o presidente Putin lançou sua invasão de larga escala à Ucrânia há 2 anos, ele queria menos OTAN e mais controle sobre seus vizinhos. Ele queria destruir a soberania da Ucrânia como um Estado, mas ele falhou. A OTAN está maior e mais forte, e a adesão da Ucrânia está mais perto do que antes. Stoltenberg destacou também que a Suécia assumiu o seu lugar de direito na mesa da OTAN sob o escudo protetor do artigo 5 do Tratado Fundador da Aliança sobre Defesa Recíproca. Visto como um pilar fundamental da OTAN, o artigo prevê a obrigação de cada país da aliança prestar ajuda em caso de ataque contra um ou mais dos seus membros. A Suécia decidiu em fevereiro de 2022 deixar de lado praticamente 2 séculos de neutralidade e se candidatar à adesão à OTAN após o início das operações russas em território ucraniano. E a China encerrou nesta segunda-feira sua sessão parlamentar anual com promessas de combater a crise no setor imobiliário e o desemprego. O governo chinês estimou um crescimento econômico de 5% para 2024. O gigante asiático, que registrou taxas de crescimento extraordinárias nas décadas de 1990 e 2000, estimou um número muito mais modesto de em torno de 5% para 2024. Sem apresentar planos importantes de recuperação, o governo admitiu que atingir a meta não será fácil e que os riscos econômicos latentes em determinados setores continuam arrastando a economia do país. Reunidos a portas fechadas, os deputados da Assembleia Nacional Popular votaram formalmente vários projetos de lei durante a sessão de encerramento. Entre os textos votados está uma revisão da lei orgânica que organiza os poderes administrativos para ampliar ainda mais o controle do Partido Comunista sobre o governo. Poucos parlamentares se abstiveram ou votaram contra. O governo chinês quebrou uma tradição de décadas ao cancelar uma coletiva de imprensa do primeiro-ministro, um evento organizado ao final de cada sessão parlamentar desde a década de 1990. O Serviço de Inteligência Estrangeira russo acusou os Estados Unidos de tentarem manipular as eleições no país. Segundo a organização, Washington tem planos de lançar um ataque cibernético na votação online. Putin alertou o Ocidente sobre suas preocupações. Segundo ele, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia o teria avisado sobre interferências americanas nas eleições. Segundo o presidente, o governo de Joe Biden teria preparado seus principais especialistas de TI para realizarem um ataque cibernético durante as eleições, o que tornaria inviável a contagem de uma quantia significativa de votos. Recentemente, o Kremlin disse que a Rússia não se intrometerá nas eleições americanas de novembro, mas a SRV ainda teme que o contrário possa acontecer. Nenhuma prova foi apresentada sobre o caso e Washington ainda não se manifestou sobre. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!